Bom, vamos falar do paredão, né? Ontem teve formação do paredão aí. O Leandro Boneco aí já estava no paredão, naquela dinâmica das caixas, né? O Cowboy e o Brígido tiveram o direito de colocar alguém no paredão e eles colocaram o Leandro. E ontem à noite, o Matheus indicado pelo líder Babu e o Brígido, mais votado pela casa. Me irritou a votação, cara. Teve gente ali que demorou 10 minutos para votar e falou que gostaria de votar em 3, 4 pessoas até chegar no voto. Eu acho. Isso é o que mais me irrita em qualquer Big Brother, cara. É o programa mais assistido da televisão brasileira. E essas pessoas que exige uma dedicação para você entrar lá. Nada do que eu faço na minha vida, eu faço à cega, sabe? Eu sou um cara meio metódico, assim, tento, se eu vou fazer, mesmo que seja de última hora, eu tento entender, onde é esse lugar que eu tô indo, com quem eu vou falar e tal. Se eu fosse entrar num programa que tem o potencial de te fazer famoso, de fazer rico, mas também tem o potencial de destruir a tua vida, eu iria estudar muito esse programa. Eu iria entender Naturalmente. muito, né? Você tá preso ali na porra de um hotel, sabe? Tem uma cartilha ali, porra, entenda o programa. Ou até antes, você tá passando pelas etapas ali, o processo seletivo. Porra, estuda a porra do programa. Eu acho impressionante essas pessoas entrarem e não entenderem como são essas dinâmicas, né? O voto ali é muito rápido. O voto tem que demorar 15 segundos, cara. É uma justificativa Sim. breve e o voto, né? E as pessoas Mas ficam isso aí, falando. isso aí volta para uma crítica que eu já fiz na live passada, de que a gente falou de BBB, que é a porra do apresentador, né? Esse cara é um bunda mole, né? O Tadeu Schmidt é uma pessoa que não tem o temperamento necessário para fazer esse papel, ter essa função, né? É uma questão dele colocar limite e fazer as pessoas se sentirem, né, um pouco pressionadas por ele, né, para que elas possam fazer as coisas do jeito rápido e eficiente que deveria ser feito. Eu concordo com você, mas é um problema crônico do apresentador e ele não vai resolver isso. Pois é. E aí, o paredão formado, né? Com esses 3 caras aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a última pesquisa do Votalhada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pesquisa aqui. Acho que essa é a última, né? É a última. É a última, essa daqui. Tá aí, o Matheus com 48,52% e o Leandro com 35%. Não tá, todo mundo achou que esse Matheus sairia com uma grande rejeição, né? O Brígido também não é um cara muito querido. E tem muita gente aí nas redes defendendo a ideia de tirar o Leandro para deixar o jogo quente, né? Tem muita gente reclamando, eu tô vendo Chico Barney, cara, o pessoal reclamando pra cacete, ó, as pautas que esse Matheus trouxe, né? Chamou a Ana Paula Renault de patroa da Milena e trazendo pautas raciais e pautas sociais aí, o pessoal. A porra do Big Brother é isso aí. Essas pessoas que estão chorando e reclamando transformaram esse programa nisso, né? O programa é sobre isso, essa ideia. O Chico Barney, eu mandei mensagem para ele, eu falei, meu, você tá parecendo eu analisando futebol, né? Querendo a volta daquele camisa 10 clássico que pensava o jogo, um futebol arte. Esquece, cara. O Chico Barney, eu quero ver briga por causa do fogão, do banheiro, do arroz. Esquece. Essas pessoas estão entrando lá hoje, elas entram lá hoje para não entrarem em conflito, para não terem problemas. Elas só querem ser influenciadores, blogueiras, né? Então, quando que o negócio esquenta no Big Brother? Quando tem um maluco, quando tem um escândalo, né? Quando tem um Davi. O Davi é uma coisa que não vai ser replicada, meu. Ali um cara que você porque você tem que se colocar no lugar das pessoas, professor. Você imagina, todo dia você está brigando com as pessoas, todo dia arrumando confusão com um monte de gente, né? Traz um estresse, é difícil, né, professor? Claro, claro. Eu tenho uma personalidade, né, eu diria pacificadora, né? Então, realmente, para mim é difícil imaginar isso, né? Eu não conseguiria. Eu
ia tentar costurar acordos, né? Claro que brigar quando necessário, mas não queria brigar todo dia, né? Eu queria que as brigas fossem significativas. Então é impressionante mesmo. Isso que o Chico Barney falou, de brigar por causa de feijão, brigar por causa de não sei o que, picuinha, nada a ver, isso só surge em um ambiente de panela de pressão. O ambiente de panela de pressão só pode aparecer com alguns temas que são graves, considerados graves. Essa é a situação que eu vejo, né? O BBB 21, que até hoje é meio que o padrão ouro, né, de como conduzir o programa, teve coisas muito fora do normal nas primeiras semanas. E aí foi que, tipo, deixou todo mundo meio maluco, né? O ambiente, né? Uma temperatura muito alta. Então eu acho que, de fato, a gente é melhor ter esse tipo de aberração do que não ter nenhuma aberração no BBB. Eu concordo com você. E não dá para voltar, né, nas discussões lá que existiam no BBB 7, sabe? No BBB 6. Não vai, não vai. Até porque algumas dessas, eu acho que, né, as pessoas têm uma lembrança um pouco sanitizada de como foram esses BBBs. Mas tinha coisa lá que ia ser horrível. O próprio Chico Barney ia achar horrível se ele revisse, né? Então eu acho que o tempo passou, né? E a gente precisa, né? O futebol arte acabou, né? É isso. Né? Não tem um outro Pelé, não vamos ter, né, um BBB das antigas, que na verdade eu nunca fui muito fã de BBB das antigas, né? Eu prefiro os de hoje. Acho que, né, talvez exatamente porque eu acho que as brigas são um pouco mais significativas, mais sérias, né? Brigas que têm, né, um fundo minimamente, né, social e tal. E eu acho que isso é relevante, sim, porque traz discussões, né? Tem gente, você estava falando, Diego, que as pessoas não querem estudar o manual do BBB. Elas não querem estudar o manual do BBB. Elas vão querer estudar sociologia? Não. Elas vão querer estudar filosofia? Não. Vão querer estudar economia? Não. Nada que importa elas querem conhecer. Então, se o BBB permite que essas coisas possam ser trazidas minimamente para a sociedade, eu acho que é melhor do que não trazer. Ô mestre, e você, trancafia 25 pessoas dentro de uma casa, pessoas de diferentes raças, diferentes classes sociais, né, eh, é uma mini amostra da sociedade, uma sociedade que hoje é polarizada, que as pessoas se odeiam, que famílias são destruídas, por causa de discussões políticas, a gente traz toda hora isso. Como é que não vai ter isso lá dentro? Como é que não vai ter? Quando você coloca Justamente. uma pessoa tão vocal, uma pessoa pública como Ana Paula Renault, né, que representa, de um lado ela tem posicionamentos hoje progressistas, né, muito à esquerda, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que vem da elite, é uma pessoa de 44 anos aí que vive de dividendos, cara, né? É uma mulher branca, que é muito mais eloquente que os adversários ali na casa, né? Que tem muito mais facilidade para se posicionar, muito mais costas quentes, né? Até Sim. em relação à Globo, a mídia especializada, muita gente tem reclamado da mídia especializada, que favorece muito ela. Tem muitos amigos. Essas pessoas que comentam profissionalmente o Big Brother, muitos são amigos da Ana Paula Renault, que já trabalhou comentando reality show, trabalhou na Globo. Então, assim, não tá de todo errado quem olha essa situação aí, essa dinâmica atual do Big Brother Brasil 26 e vê certa injustiça, né? E comportamentos também. A gente sabe que quando a pessoa gosta de um participante, tem gente que vai ver tudo que ela faz de um ângulo positivo, e quem não gosta vai ver tudo negativo. E não é nenhuma coisa nem outra. Mas ali tá rolando uma dinâmica de amizade entre ela e aquela Milena que não faz nenhum sentido. Ela vai tentar convencer quem ela quiser, mas não faz sentido. É uma coisa muito ocasional, muito circunstancial, por ela estar ali na casa e muita gente achar que aquela Milena, pelo jeito dela, por ser uma pessoa pobre, né, uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito ingênua até,
todo mundo achar que ela talvez seja a grande favorita. Acho que a impressão é essa dentro da casa. E aí ela colou na mina, né? Que inclusive é bolsonarista. Aliás, acho que 70, 80% daquela casa é bolsonarista, né? Então, muita gente pode, todas as pessoas aqui no Twitter ficam indignadas, progressistas. Mas essa monte de gente, pô, gente pobre, gente preta, bolsonarista, realmente essa gente não tem consciência de classe. É uma falta de entendimento, né, do que é a sociedade brasileira, de como as pessoas veem os espectros, né, professor? É, e faltou você falar que ela tem sobrenome de industrial francês, né? É realmente um nível de privilégio bastante expressivo, né? O que eu acho também é que as pessoas usam o que elas têm à mão, né, Diego? E o repertório, por exemplo, né, de quem critica a Ana Paula Renault por ser, entre aspas, uma patroa, é porque tem um repertório de luta de classes. Isso deixa de ser válido porque é uma discussão um pouco séria? Eu acho que não, né? Continua sendo uma estratégia e uma crítica, né? Digamos, a tática que ela tem usado dentro da casa, né? Estratégia também. É Então que eu acho que assim, esse cara, Messi, esse Matheus, que está sendo cancelado, também é um cara muito raso, né? Ele é muito raso. Ele claramente é um cara que é um homem preto, mas que não acredita em assistencialismo, é um cara que acredita, né? Eu venci, eu me viro, não preciso de ninguém, é cada um por si, né? Aquela mentalidade individualista, meio de sim, eu coach, sei, né? meio E é um cara que machistinho. parece que aprendeu as coisas ali no Instagram, lendo umas figurinhas, né? Mas é um cara muito raso, e aí não sustenta. Ele não vai conseguir sustentar. Ontem ele já estava chorando, ele já está pelos cantos aí totalmente deprimido, né? Para você, por isso que eu falei a questão do Davi, para você ir pro pau e sustentar 3 meses brigando com todo mundo, pô, isso é quase um talento, né? Isso não é para qualquer Sim, um, cara. claro. Eu acho que esse cara vai se ferrar, né? E você tem razão, sinceramente, né? O capital social da Ana Paula Renault está contando muito, né? Assim como do Babu também, né? São pessoas que já chegaram, né, na vantagem total, né? E a Ana ainda tem essas outras coisas que você mencionou, né? Um privilégio de vida mesmo, né? Então, eu acho um equívoco. Eu não consigo entender muito bem essa tara que as pessoas têm por sabe, veteranos no BBB. Nunca gostei. A primeira vez que isso aconteceu foi muito ruim, na minha opinião, que foi lá no BBB 10, né? Quando o Dourado ganhou. Eu sei que o Dourado tem muito fãs, desculpem, mas eu odeio o Dourado, né? Hoje ele até aqui é um cara legal, mas no programa, na edição dele, foi um bosta, na minha opinião. Mas, enfim, eu acho que é muita vantagem, muita vantagem. Então, eu acho que a tendência é ela esmagar mesmo, né? E esses caras fazendo mutirão para né, deixar a vida dela mais fácil vai fazer ela voar, né? Essa é a impressão que eu tenho. Você acha que esse Matheus sai mesmo, então, amanhã? Eu acho. Hoje tem Ele tem. Sincerão, ele tá prometendo muito. É outro ponto. Essas pessoas não veem a porra do programa, não sabem onde estão. Eu acho impressionante. Elas esperam a segunda-feira à noite. No Sincerão, eu vou falar, pô, você está sendo filmado, está sendo transmitido 24 horas por dia. É uma imbecilidade, cara. Eu vou falar o que aquela pessoa tem que ouvir na segunda-feira à noite. Não, cara. É uma Diego, estupidez, cara. Diego, você precisa fazer um estágio como professor. Quando você for professor, você vai ver como as pessoas lidam com prova. E aí você vai entender qual é a lógica das pessoas. Elas não estão a fim de perder tempo para aprender nada, sabe? Elas pensam assim: não, eu vou me inscrever porque o prêmio é bom. Se gostarem de mim, tá bom. Se não gostarem, tá bom. É isso que as pessoas pensam, né? Quem sabe eu saio de lá famoso, foda-se. É E, isso. e eu entendo que isso, e no fim das contas, isso é o mais importante mesmo, né? O resultado da tua participação ali, se as pessoas vão gostar Mas, do Diego, teu jeito, é né? como,
é como a questão da prova. Se você estudar para a prova, a chance de você ir bem na prova aumenta muito. Se É o cara se lógico, preparar para o eu programa, também a concordo. chance dele aumenta muito. Mas as pessoas não têm paciência. Não têm paciência. Elas preferem, sei lá, ter um câncer no cu a estudar. Essa é a grande verdade. Essa é a situação em que vivemos. É aquele lance tem coisas que você controla e tem coisas que você não controla. Né? As que você não controla, beleza, né? Tem que deixar nas mãos de Deus aí, para quem tem fé. Mas as que você controla, porra, vamos trabalhar nisso aí, né? Então vamos estudar as Sim, regras do programa, né? Vamos tentar. sim, É exato. impressionante. Eu Mas acho muito. isso né, exige um temperamento e até digamos, né, uma certa educação para a maior parte das pessoas pensarem assim, né? Acho que o natural, digamos, no Brasil, talvez em alguns outros países, seja as pessoas pensarem mais em termos de não, deixa as coisas irem acontecendo, né? Se eu tiver sorte, está tudo bem, mas eu não vou ficar me matando para isso. Diego, eu estou terminando um PhD. O número de pessoas que acham o fim do mundo que eu me dediquei tantos anos a estudar, as pessoas não conseguem entender o que é que leva uma pessoa a ter essa paciência, sabe? Então, assim. Deus estava reservando a carreira de youtuber para o senhor. É para isso que o senhor estudou. É verdade. Dei 40 anos nas maiores universidades do mundo para ser youtuber, pô, é óbvio. Mas infelizmente o pessoal assiste mais o Luva de Pedreiro do que o senhor, cara. Tem isso também, né? Ninguém valoriza mais a inteligência, é uma tristeza. O... Cadê? O Enio aqui perguntando, quem joga pior, o Dudu Bananinha ou a Sara? Sara tá... O Dudu Bananinha tá lá em Israel, né? Já falamos ontem, senão se falar todo dia, cancela aqui. A Sara tá botando as manguinhas de fora aí, né? Foi para cima da Ana Paula Renault, vetou ela ontem, né? A Sara que, infelizmente, para a Sara, ela tem ela tem alguns problemas, obviamente. Um é que ela, aos olhos, principalmente de quem assiste, da maioria do público do BBB, ela não resiste a defender homens, né? Qualquer situação ela dá um jeito de defender os caras. Ela é aquele tipo de mulher, e esse tipo de mulher hoje não é bem vista, né, pelas outras mulheres. Em muitas situações ela é muito equivocada, realmente ela, né, enfim. Mas ela foi para cima da Ana Paula Renault, pode criar uma história interessante, porque é uma outra mulher também que fala bem, que sabe se expressar, né, que tem uma condição aí intelectual de repente confrontar a Ana Paula ali, porque a média do resto ali é muito baixa, né? A média intelectual aí é muito baixa. Isso, eu não estou falando isso com nenhum tipo de preconceito, mas que realmente torna muito difícil você entrar num embate argumentativo, né? Pô, você não sabe falar, não sabe se expressar, você não sabe interpretar o que a outra pessoa falou, e aí vira uma salada, né, professor? Exato. E a Sara, né, ainda bem que ela é assim, né? Porque, como você observou, tem uma certa quantidade de plantas, né? E a Sara não é uma delas. Pelo menos ela entrou, né, para se ferrar. Que bom, né? Se ela tivesse numa estratégia mais defensiva, mais, né, conservadora, ela aí que ela não ia brilhar mesmo, né? E ainda ia deixar o programa mais chato. Né? Ela tá sendo fundamental para fazer o motor do programa funcionar. Porque você observou que tá um pouco mais morno do que no começo, isso é verdade. Mas a Sara, eu acho que está tentando, né? É uma das pessoas que está tentando não deixar o programa tão, né, tão modorrento. Pois é. O Enio perguntando aqui, vocês não acham que trazer o Babu foi um erro? Eu acho que essa questão, não sei o que o professor acha, essa questão dos veteranos, né, dos participantes aí que já participaram de outros Big Brothers, é uma questão que varia de participante para participante, porque, por exemplo, o Cowboy e o Jonas participaram de Big Brothers numa outra era, num outro momento da sociedade, da comunicação, né, da televisão, era totalmente diferente, não tinha Globoplay, não tinha câmera
o público assistindo o tempo inteiro, a gente dependia da edição da Globo, era um outro, a Globo realmente tinha um controle bem maior da narrativa, maior até do que hoje, né, de construir os personagens, quem era vilão, quem era mocinho, então acho que eles não, por eles terem tido essa experiência tão diferente, tô sentindo uma dificuldade deles dois, do Cowboy e do Jonas ali, de entender esse jogo, sabe? De se movimentar pela casa. O Cowboy não é nem sombra do jogador que foi na época dele, porque é um outro, tudo é muito diferente. E ele já é um cara de quase 50 anos, lidando com jovens de uma geração muito diferente também, né, professor? Eu acho uma bosta, veterano. É ridículo, porque tipo, a pessoa já perdeu o frescor, perdeu o vício, sabe? E volta lá já de uma maneira totalmente diferente, né? Volta lá já escolado. E eu acho que isso atrapalha muito o programa. Eu acho que eu sou sempre contra, sempre. Acho que, né, o Brasil tem esse negócio às vezes de é mais da fazenda isso, né? De achar que algumas pessoas são muito legais e merecem estar em todos os realities várias vezes. Eu acho que isso não existe, sinceramente. Eu acho que tem que ser uma máquina de moer carne mesmo, sabe? A pessoa saiu, esqueça, sabe? Ela pode virar uma espécie de ícone do programa, não sei o quê, mas fica lá na sua situação de ícone. Não tem que ficar voltando, né? O público não sabe o que é bom para ele. Isso é uma lógica que assim as pessoas precisam entender. O público acha que sabe o que é bom para ele. Aí, quando consegue as coisas que eles acham que seria bom, é uma bosta. Tem um motivo para as coisas não serem do jeito que elas querem, né? Então, eu vejo muita gente falando, amaria um BBB All Stars, né? Com todos os ganhadores. Seria ridículo. Você me diga, Diego, você acha que a Juliette, primeiro, ela não iria, mas caso ela fosse, você acha que ela ia se colocar em situação de conflito? Óbvio que não, né? Assim como todos os outros ganhadores. A pessoa ganhou um BBB ou fez, né, relativo sucesso no BBB, ela vira outra pessoa. Uma pessoa que não é apta para o programa, na minha opinião. Eu falei do Cowboy e do Jonas, né, que são veteranos, bem veteranos, né, participaram do Big Brother numa outra era, num outro momento. No caso da Sara e do Babu, eu vejo os dois claramente muito presos às edições deles, as duas edições de maior sucesso, né, o 20 e o 21. E principalmente a Sara, eu vejo uma frustração, ela relembra, fala muito do Gil do Vigor, hoje falou um tempão dele de novo, né? Falou da Juliette, relembrou casos ali, enfim, parece que a impressão que dá é que ela não superou. E o Babu, ele entrou naquele Big Brother, né? Foi uma situação muito peculiar dele no 20, ele foi o último homem a ser eliminado e tal, foi para vários paredões, mas era um cara que tinha fome naquele momento, era um cara que buscava um lugar ao sol. Hoje o Babu tem grana, a Sara tem grana, milhões de seguidores, todo mundo fez muito sucesso e ganhou muito dinheiro, quem participou daqueles Big Brothers. Então eles entram numa situação totalmente diferente, né? Lógico, 5 milhões, todo mundo quer ganhar o prêmio, mas é muito diferente a situação deles dois hoje do que era no outro Big Brother, né? Eles entram ali como celebridades e tal. Então, até me surpreendeu. O Enio perguntou do Babu. O Babu dificilmente vai se arriscar, né? Tá fazendo um jogo de tocar a bola pro lado mesmo. Duvido que o Babu vai entrar num quebra-pau ali, até pautas que ele defende muito e tal. Ele assistiu um monte de coisa esses dias aí e não se intrometeu. E ontem indicou ao paredão um cara preto, né? Sem conversar com o cara. Você vê que já não. Né, o Babu da outra edição teria conversado com o cara, né? Teria tentado mudar a rota do cara, orientar. Dessa vez não, ele foi e meteu o cara no paredão, né? Enfim, você lembra que ele não votava na Thelma porque era preta? Então, você vê que muda um pouco. E a Sara, eu acho que não superou a edição dela. Ah, claramente. Ela falando do bolo da Juliette, né? Porra, negócio irrelevante. Não era relevante 5 anos atrás, hoje é menos ainda, né? E é claro que ela não conseguiu digerir aquilo, né?
E esse é outro problema de trazer veterano, né? A pessoa vem com a visão de mundo daquele ano. E aí, para ela, é um conflito ela se atualizar e ela acaba sendo uma espécie de fóssil, né? A Ana Paula está sendo diferente nesse aspecto, a gente precisa admitir, mas foi porque ela foi atualizada pelo ofício, né? Pelo fato de ter trabalhado com reality show, né? O que traz outro problema, que é uma expertise que para mim não sei se é muito overpower, já falei isso, né? Mas é muito poderoso, é algo que coloca ela muito à frente dos outros candidatos. Você vê que os E comentários dela, Messi, ela pontua toda hora, pô, essa casa tá parada, isso aqui não tá legal, se eu tivesse assistindo eu não ia gostar. Então, tipo, é quase como a pessoa, ela consegue enxergar o todo, né? Ela consegue quase que enxergar de fora o que tá acontecendo, é incrível. exato. E em termos de estratégia, que é, né, as maquinações feitas pensando no voto do público, as estratégias dela são muito mais efetivas por causa disso, porque ela sabe o que ela está fazendo. É como se ela tivesse, né, o olho de Tandera, né, para ter a visão além do alcance. É isso que é essa impressão que eu tenho. É muito desproporcional. O que eu acho, sinceramente, tudo bem colocar, se esse era, né, essa era a lógica da produção, no mínimo tinha que colocar outra pessoa tão leitora quanto ela, colocar outro especialista, né? Outra pessoa que tenha trabalhado com reality show. Aí tudo bem, pelo menos ia ter um contraponto. Do jeito que tá, ela é sabe, uma deusa no meio de plebeus. É essa a impressão que eu tenho. Pois é. O Enio lembrando aqui que o Davi, até a última semana, arrumou uma briga com a Bia, é verdade, né? No finalzinho ali, os dois eram os dois ali favoritos até, né? Ele era o campeão já, mas ela também queria chegar na final e ele brigou com ela. Acho que ele imaginou naquele momento que ela poderia ser uma ameaça, né, a ele. E aí ele realmente cavou ali uma confusão, o Davi foi um gênio no Big Brother. Eu sei que muita gente não gosta dele hoje, mas não dá para diminuir aí a participação dele aí, foi uma das maiores da história. O cara gerou entretenimento 90 dias, não é brincadeira, do ponto de vista psicológico. O Cadu falando aqui é uma crise de iniciativa. O programa criou isso com essas dinâmicas. Eles esperam a hora de brigar. É um ponto, né? Muita gente fala. E desde que o Boninho saiu, principalmente nesses últimos 2 anos, aí ano passado, esse ano, o Rodrigo Dourado, né, e a produção do Big Brother tem criado, são muitos Big Fones, são muitas dinâmicas, uma dinâmica da caixa do nada, né, a mira do líder, é muita coisa, muita coisa. O E certo era muita ter coisa mal pensada, né? só o A paredão mira do e mais líder nada, mesmo. A né? mira do líder é uma merda, né? Porque tira toda a estratégia, atrapalha o poder do líder, né? Não teve essa Diminui, né? semana, né? Essa semana eles ignoraram. Vamos ver se acabou. Mas muitas dinâmicas. O certo era ter só o paredão. A prova do líder, prova do anjo e o paredão no domingo acabou. E deixar eles lá. Ah, tá morto? Acontece que Deixa eles mortos. o que acontece é que eles precisam de conteúdo ao vivo todos os dias, Isso é né? patrocínio, né? Então, Fazer é, é patrocínio e é também engajamento, né, Diego? Porque é, a pessoa fica sem o que ver na quarta-feira, pô, para eles é audiência a menos, né? A pessoa pode não ver na quinta daí, né? Porque ela já parou de ver na quarta. Então, para eles é importante criar o hábito, né? E então, mas eu acho que podia ser pensado de uma forma melhor. Outras coisas ao vivo, não precisa ser essas. é. O, o Cadu falando aqui, brigando na hora de brigar, você não se compromete muito. Pois é, porque é esperado, né? Então hoje à noite tem o Sincerão, todo mundo fala um monte de merda e tal, tem uma repercussão. Amanhã já não tem mais nada. Por quê? Porque não, eu tenho que falar. Eles até falam, pô, não, eu queria falar, não é que eu não quero que ela não ganhe o programa, mas eu tenho que apontar alguém. É assim que eles começam, não tem jeito. Precisa do laboratório para resolver esse problema. Vamos falar já do laboratório. Vou colocar na tela então. Tá aí, Globo confirma que BBB 26 vai mesmo ter o laboratório para tirar plantas do jogo. Vai precisar de muita gente, hein? Tem muita planta lá. Deixa eu aumentar isso aqui.
Aí. O laboratório do BBB 26 vai mesmo acontecer nas próximas semanas no reality show da Globo. Após rumores de que a dinâmica seria cancelada, a emissora decidiu mantê-la para movimentar o jogo e tirar as plantas da casa. Segundo a coluna Outro Canal da Folha de São Paulo, a decisão também veio na esteira das saídas inesperadas que aconteceram logo no início do confinamento. Henrique Castelli deixou a competição por sofrer convulsões e Pedro Henrique Espíndola desistiu do programa depois de assediar Jordana Moraes. Tudo isso antes mesmo do primeiro paredão eliminar Aline Campos. A Globo ainda não detalhou se haverá alguma mudança na dinâmica já prevista ou quando irá ocorrer exatamente. A expectativa é de que o laboratório seja posto em prática ainda em fevereiro. Caramba! Com a criação do laboratório, o reality promove uma dinâmica inédita. Pela primeira vez, o público poderá retirar qualquer participante da casa, colocá-lo fora do jogo. Na prática, quem não estiver agradando será substituído por um novo nome. Essa troca partirá de um espaço alternativo e mais rigoroso, uma espécie de laboratório onde um grupo de confinados disputará a aprovação do público e precisará demonstrar estratégia e potencial de jogo para conquistar uma vaga na casa. Sem qualquer tipo de privilégio, os participantes desse ambiente enfrentarão provas e dificuldades suficientes para se apresentarem ao público, que decidirá quem merece a oportunidade de entrar oficialmente na competição. Ao que tudo indica, participantes que não conseguirem entrar no BBB 26 serão aproveitados na dinâmica, como os existentes do Quarto Branco, que, vale dizer, já passaram por aproximadamente 120 horas de confinamento externo. Ricardinho Chaine, o Ricardinho Freestyle, né? Foi o primeiro a desistir da competição. Dias depois, foi a vez de Elisa Klein. Lívia Cristina, por sua vez, desistiu da dinâmica após receber uma proposta de 50 mil. Já Ricardo Negro foi o último a apertar o botão e sair de forma voluntária. Rafaela Jaqueira desmaiou, precisou ser retirada da dinâmica. Tá aí, então, pô, puta que desinteressante essas pessoas. A gente quer outras pessoas, né? Essas pessoas do Quarto Branco, eles vão aproveitar a gente que foi rejeitada, tipo, 8 vezes, né, cara? Pelo que eu tô entendendo, é só mais uma casa de vidro, sabe? Não é nada do que eu imaginava que poderia ser e que seria bom. Qual é o problema principal, ao meu ver? É essas pessoas entrarem com todas as informações de jogo, né? E que vão infiltrar para dentro da casa. Eu acho isso péssimo, sempre achei péssimo, acho horrível, né? Muita coisa maravilhosa só existiu no BBB por causa do confinamento, por causa das pessoas estarem isoladas do mundo externo. E aí eles já tiveram, né, a galera entrando pelo Quarto Branco, né? Já eram participantes que chegaram atrasados. Agora vai chegar mais participantes atrasados através do laboratório, e dessa vez super informados sobre a casa. Eu acho isso péssimo, eu acho isso horrível, porque eles já chegam lá falando, a Ana Paula não sei o quê, não sei quem lá, eu não vou talhada não sei o quê. Porra, cara, é uma palhaçada isso. É uma palhaçada, na minha opinião. Precisava, Diego, o que eu acho? Precisava ter confinado algumas pessoas durante a primeira semana. E aí, na segunda semana, já tirava as plantas e já colocava essas pessoas que estavam confinadas também em outro lugar para participar do jogo. Dessa forma, você mantinha a integridade da casa, né, sem infiltração externa. Eu acho legal a ideia do laboratório, mas parece no tempo errado, né? Parece, a impressão que eu tenho nessa edição do Big Brother é que tudo foi mal pensado e tá um monte de coisa sendo meio que improvisada. Nessa edição. Não, mas né, pô, esse Quarto Branco foi muito mal pensado. Realmente eles acharam que não era uma prova, não era quem apertar o botão vai pro paredão, né? Que sempre foi a ideia do Quarto Branco. Todas as vezes que aconteceu foi nesse sentido. Era participação ou não no programa. Eles não imaginaram que essas pessoas, esses desesperados, iam ficar lá até morrer. Você entende? O lance do Quarto Branco é que o Quarto Branco sempre foi uma dinâmica para decidir quem ia pro paredão. Sempre foi isso, né? Sim. Ou para ganhar um carro, sei lá. Mas nunca para participar ou não do Big Brother. Era uma oportunidade muito grande para eles acharem que ia durar 12 horas, 20 horas. Então foi muito mal planejado. Mas, e Diego... o laboratório deveria ter sido iniciado junto com a dinâmica da casa. Junto com a casa de vidro, se bobear. Deveriam ser outras pessoas. Essas pessoas que não foram escolhidas na casa de vidro
Não tinha que ter outra segunda chance. Isso foi um absurdo também. As pessoas não tiveram oportunidade de brigar, de se apresentar lá no shopping, câmera ao vivo 24 horas por dia. Elas tiveram oportunidade, não foram escolhidas, tchau. Aí reaproveitar essas pessoas. Agora estão falando num laboratório e reaproveitar essas pessoas que, pô, já foram desclassificadas 3 vezes, cara. Isso é meio bizarro mesmo. Diego, 3 anos atrás, a direção falou do nada que ia entrar um argentino no programa. Porque o argentino vai entrar. E eles falaram isso, inclusive, no programa. O Tadeu Schmidt falou, olha, vai entrar um cara aí, hein? Não sei o que lá. É o infiltrado, sei lá como é que eles chamaram. E daí, tipo, chegou uns dias depois, eles fingiram demência, do tipo, não, nada a ver isso aí. Vocês acham que a gente ia colocar? Não tem, não vai ter não, sabe? Então, assim, é tradição do BBB fazer tudo desse jeito, né? Só que dá ruim, né, cara? Dá ruim. E depois o programa para de fazer sucesso, eles não sabem o que aconteceu. Falta de organização, né? O Messi, como é que salva o Big Brother nesse momento? O único jeito de salvar esse programa agora é destruir o favoritismo da Ana Paula Renault. A Globo tinha que focar nisso. Sabe quando a Globo vai fazer isso? Nunca. A Globo não vai fazer isso nunca, né? Então, acho meio difícil. A mídia especializada vai colaborar para balancear, para ser um pouco menos São parcial. amigos pessoais, né? Pois é. Então, como é que ninguém vai? A pessoa constrói. E eu não tô fazendo isso com crítica. É normal, é compreensível. Porque ela é uma representante dessa classe. Então ela pensa como muitas dessas pessoas. E isso é legal por um certo ângulo, porque é algo fresco, algo novo. Nunca aconteceu. Por outro lado, é desproporcional, como eu disse. Isso traz uma sensação de já ganhou impressionante, sabe? E como você disse, né, a Globo não vai se esforçar para reduzir o favoritismo dela, muito menos os caras que trabalharam com ela, que comentam o BBB e comentaram com ela. Então, paciência, né? Acho que o erro já foi cometido. Como eu disse, se era para colocar ela lá, precisava colocar alguém do mesmo peso que ela, né? Não faz sentido, né, Diego? Você coloca um peso pena para lutar contra um peso pesado? Não, né? É isso que está acontecendo. Precisava ter alguém da mesma classe que ela, né? Da mesma formação que ela, alguém que pudesse estar de igual para igual no programa. E a gente não está vendo isso. Pois é. Deixa eu ler os últimos comentários aqui. O Enio falando, pouco se fala no top 3 jogadoras, VTube, dá um estudo de caso para quem for entrar. O tal do jogo interno, né? Realmente a VTube foi impressionante. A VTube, uma mestra da tática, né? Mas como estrategista, péssima. Mas a casca ajuda muito, né, Messi? Ser uma menina novinha, branquinha, loirinha, isso aí ajuda muito também. A gente sabe que, né, uma boa parte do ódio pela Carol Conká também foi uma questão racial, não tem a menor dúvida, né? Foi. Com certeza. E a VTube realmente ela tinha todas as qualidades, né, que as pessoas esperavam de uma mocinha, só que ela era do malzinho. Então era engraçado realmente, né? Pois é. O Enio falando aqui, é como o Tele Santana falava, cachorro com fome vai para cima. Pois é, né? Quando tá lutando por um prato de comida é outra história. O Babu, né, a Sara ali, quando eram desconhecidos, anônimos ali praticamente nos primeiros Big Brothers aí que participaram, e hoje já são pessoas aí milionárias e famosas, né? Lógico, é uma abordagem totalmente diferente. O Enio falando aqui, tinha que ter um sincerão após uma prova de resistência, foda-se os patrocinadores. Não dá, o patrocinador é o centro de tudo, né? Tudo gira em torno do patrocinador da grana ali no programa, né? Tudo começou, eu acho, quando mudaram o nome né, como é que chamava? Jogo da Discórdia para Sincerão, né? Porque você pode ver, no BBB 21 era Jogo da Discórdia. Eles não ficavam guardando briga para ter só no Jogo da Discórdia.
era uma treta dia e noite, todos os dias. Então tem isso também.